Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no fim do túnel, hoje é 5 de agosto de 2024, é uma segunda-feira. Estamos aqui na capital paulista, um dia de sol, por volta aí de 19 graus em São Paulo. Veja algumas notícias que estamos vendo aqui, algumas manchetes da grande mídia e também da mídia digital. Veja, empresas começam a demitir lacradores. Lacradores. Veja, o conceito de lacrador é o indivíduo que lacra. Deve ter alguma coisa como emplaca, né? Gol de placa, lacra, é uma espécie de neologismo. Aí, o lacrador seria um indivíduo que obtém êxito, né? Em, em, enfim, em fazer piadas, em fazer gozações, em criar situações onde ele ridiculariza alguém. Geralmente isso está muito associado ao conceito de esquerda e direita, né? Como nós bem sabemos, a classe média brasileira ela se divide fortemente em direita e esquerda. Já falei várias vezes sobre essa questão. Veja, esquerda e direita não faz nenhum sentido, não tem a menor influência na classe alta, né? Mas a classe alta usa o conceito ideológico de direita contra a esquerda para manipular facilmente a classe média. Então, o conceito, a polarização esquerda-direita só faz sentido para a classe média. Quer dizer, eu só posso manipular você se você acredita naquilo que eu uso para a própria manipulação, né? Então, para as classes baixas, não faz nenhuma importância, não traz nenhuma mudança esquerda, direita. A classe baixa sequer está interessada nisso, né? O indivíduo precisa de água, ele pede lá para o vereador, ó, preciso de água aqui no meu bairro, aqui no meu barraco, tal. Quer dizer, que importa para ele se o cara é de esquerda ou de direita? Ele tem aquela necessidade imediata, urgente, né? A classe média não, ela tem tempo para se dedicar a, a esta divisão mental, ideológica, né? E fica refém da classe alta, que naturalmente a classe alta não está interessada em ser de direita, em ser de esquerda, ela pode ser o que ela quiser, né? Se for para uma questão de ter influência política, a classe alta vive no poder, né? Ela vive lá nos palácios dos poderosos, né? Então não faz a menor, o menor sentido. É uma lacração, na verdade, né? E as empresas começam a demitir lacradores, né? Veja a lacração aí das Olimpíadas, muito forte a lacração em torno das Olimpíadas, né? O wokismo, lá na abertura, que aliás eu até disse, aquilo não é aquele teatro lá, que eles fizeram lá, supostamente sobre a Santa Ceia, né? Aquela obra woke lá nas Olimpíadas, não tem relação com a Santa Ceia, né? De Leonardo da Vinci, mas com a pintura A Festa dos Deuses, né, que é uma obra do italiano Giovanni Bellini. Mas o mal já estava feito pela mídia lacradora, a mídia escandalosa de sempre, né? E de resto, a cultura woke tem dado cada vez mais prejuízo, né? E as empresas que aderiram gostosamente à ideia de poder vender produtos identitários para comunidades LGBT ou feminista ou comunidade XYZ, né? Agora já estão vendo que isso tem um preço, né? Um preço que traz prejuízo, né? Veja, e também assim, uma coisa que chamou atenção aqui é problemas de doenças em esportes náuticos no Rio Sena. Será possível? Bom, eu me recordo que logo que começou as Olimpíadas, houve algumas notícias aí que eu vi muito esparsamente, porque eu mal acompanho as Olimpíadas. Aliás, também eu mal acompanho o futebol brasileiro, né? Eu acompanho, digamos, muito superficialmente. Só chegam para mim as grandes manchetes, né? E eu analiso de maneira analógica, né? Fazendo uma analogia com a grande mídia, com a mídia alternativa, com aquilo que se quer propagar em termos de marketagem e aquilo que são os fatos reais que você só encontra hoje praticamente na mídia alternativa, né? E também em alguma mídia oficial também, né? Aliás, eu já citei várias aqui, né? O Asia Times, o Sputnik, enfim, mídias que eu respeito, a Al Jazeera, e mesmo você encontra artigos e articulistas e jornalistas muito bons também na grande
mídia, mas acontece que a grande mídia ela tem uma estratégia, né, de dominação, que é ideológica, que é promover o Ocidente coletivo, promover aí a ordem baseada em regras dos Estados Unidos, a democracia americana, tal. Eu vou falar sobre isso hoje. Veja, e daí nós tivemos lá esses problemas aí de fezes, né, no Rio Sena. Inclusive, houve uma prova feminina aí que foi feita no Rio Sena, esportes náuticos, né, que são feitos no Rio. A equipe belga, né, de triatlo, que é uma prova que envolve, se eu não me engano, corrida, ciclismo e natação, né, e a natação era feita no Rio Sena. E a Claire Michel, né, que é belga, ela disputou a prova feminina aí no dia 31. Está doente há 4 dias, né? Ela pegou lá uma bactéria, né, a coli, né? Veja, o comitê belga informou que a atleta foi contaminada pela bactéria coli, né, encontrada nas fezes. Parece que há outros casos, né? Logo que começou as Olimpíadas, tivemos essas denúncias aí de que havia fezes no rio Sena, quer dizer, o principal rio da tua cidade está infectado. Uma outra atleta nadadora comentou que viu coisas boiando na água. Segundo disse, jamais deveriam estar ali, no meio de uma prova olímpica. O comandante Farinaz, uma das fontes aqui do nosso canal, chamou as Olimpíadas de Olimpíadas do Cocô, né? Então, assim, é uma lacração, né? É uma lacração, mas há sentido para se fazer essa gozação, né? Veja, eu não sou contra fazer gozação, fazer memes. Acho que lacração já vira assim uma coisa exagerada, né? Quer dizer, quando a gozação se torna grotesca, né? E tem a função de denegrir o outro, né? É que eu sou contra. Quando é simplesmente uma gozação em cima de um fato, né, eu acho que é uma coisa interessante. O humor tem que estar presente também, né? Veja, uma outra notícia que chamou aí a atenção. Lula pede para os brasileiros saírem do Líbano, né? Então a guerra está escalando, a guerra de Israel contra o povo palestino já está escalando para o norte de Israel, né, para o Líbano, o sul do Líbano, que é uma região muito associada ao Hezbollah. Talvez eu fale alguma coisa a respeito hoje, né? Bom, e os Estados Unidos aí reconhecem o González, um marionete, como presidente da Venezuela, né? Que eu chamo ele de Guaidó 2, né? Na verdade, a Corina manda no González, né? E o González é o Guaidó 2, né? Veja, aqui vou começar então a primeira parte do nosso vídeo falando sobre democracia, liberdade e eleição. Veja, eu recebi um artigo de um indivíduo que eu acho bastante inteligente e interessante, que é o Salem Nasser, né? E que tem canal no YouTube, e eu recebo também os e-mails deste criador de conteúdo, né? Veja, então, olha só, sobre democracia, eu posso me dizer um democrata, né? Por exemplo, nas minhas escolhas políticas, na minha relação com as demais pessoas. Democracia associa-se o quê? À ideia de liberdade, como eu entendo, combinada com a responsabilidade em relação às pessoas e com relação ao universo do mundo coletivo, né? Quer dizer, traz aquela ideia de tolerância, de solidariedade, de você poder ouvir o outro também, né? A crença na razão, né? Por exemplo, para resolver as diferenças. Ter um senso de justiça, né, para os seus próprios direitos e também para os direitos alheios. O democrata é aquele que tende a ter um olhar fraterno, tolerante. Então é muito importante, vamos dizer, esse conceito para construir uma sociedade saudável. A gente sabe que esse é um conceito idealizado de democracia. Então eu posso me dizer democrata se tomarmos o conceito na sua formulação ideal, quase que platônica, né? Porque acho que mal existe esse tipo de democracia no mundo, né? Veja, e liberdade? Veja, liberdade é sobretudo a liberdade de você poder fazer, de você poder ir e vir, né? De você ter autonomia, né? De você se autossustentar, você se vale, você se prover, né? Você tem liberdade de, de pensar no futuro que você deseja para si. Então não existe liberdade para uma pessoa que está
marginalizada, uma pessoa que está na miséria, que está abandonada à própria sorte, que está desprovida dos meios de sobrevivência, dos meios de poder crescer, uma pessoa que não tem acesso à educação, a alimento saudável, à saúde, a pessoa não tem como cuidar de sua saúde, não tem moradia, não tem a educação. Tudo isso é extremamente necessário para você ser livre, ou pelo menos ter alguma liberdade, né? Para você poder agir, para você poder opinar, para você, vamos dizer, participar aí da construção da sociedade. Então, liberdade é também algo que depende de certas condições mínimas, condições físicas, materiais, né, de provimento, né, de condições, inclusive fisiológicas, né, adequadas, né? Bom, esses pontos aí, o da democracia e o da liberdade, são muito importantes. Se nós queremos um espírito democrático, no sentido de solidário, onde haja respeito à liberdade de opinião, respeito à liberdade de expressão, é crucial considerar aí que nós vivemos num mundo, num planeta onde você tem uma diversidade de povos, né? Uma diversidade, uma diferença, inclusive uma diferença muito grande entre culturas, né? Onde existem relações entre estados, povos e mesmo pode-se dizer civilizações, inclusive milenares. Então são relações aí que atravessam fronteiras, né? Um outro ponto também que há que se dizer sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela não pode ser absoluta, né? Você não pode ter a liberdade de expressão de desejar abertamente, por exemplo, numa rede social, num canal, né, mesmo numa publicaçãozinha aí no Twitter, né, você pregar crimes que são previstos aí no Código Penal de todos os países, né? Então a liberdade de expressão ela também tem limites, né? Você não pode advogar por uma liberdade de expressão absoluta. Isso não existe na prática. E também, em termos teóricos, digamos, é mais uma dessas ideias platônicas, mas excessivamente platônica, né? Uma liberdade de expressão absoluta. Por exemplo, eu não permito no meu canal que alguém me ofenda. Eu não permito. Aí nos comentários, ou se for uma live, eu não vou permitir. Por exemplo, o indivíduo ele pode expressar a opinião que ele quiser, né? Por exemplo, se ele for da classe média, ele acredita em direita, ou ele é de esquerda liberal, ele pode falar a bobajada que ele desejar, desde que ele não ofenda ninguém, né? Desde que não tenha uma ironia, uma coisa assim pejorativa, uma coisa maliciosa por trás, tudo bem. O indivíduo pode pensar o que ele desejar, né? Bom, um ponto aqui voltando ao assunto da democracia e da liberdade, veja, você não pode impor, né, a sua democracia. Você não pode exportá-la. Não existe algo como eu exijo o espírito democrático dos outros, como eu falei a respeito de liberdade de expressão. Quer dizer, então eu não posso exigir que o indivíduo não cometa um excesso, por exemplo, no canal, né? Não tem como você impedir o cara de escrever ali uma ofensa pessoal. Quer dizer, mas eu exijo, simplesmente eu tenho que agir de que forma? De forma ditatorial, né? Ditatorial. Isso daqui não passa, né? Então eu não tenho como exigir o espírito democrático dos outros. Mas eu tenho como coibir, como impedir, que é o que se faz, né? Veja, então, é possível você impor uma democracia? Não, é impossível você impor limites, como uma pré-condição, né? Mas veja, quando você impõe uma democracia aos outros povos, por exemplo, como faz os Estados Unidos, veja, é um mecanismo de engodo, de coerção, de manipulação do outro. Ele vai impor um modo autoritário, impositivo de ser. É exatamente o que faz os Estados Unidos hoje no mundo. Então, ele se impõe. Quer dizer, ele exige, antes de tudo, que você seja democrático, né? E em seguida ele impõe o seu preço, o seu dólar, a sua base militar. Quer dizer, ele vai te dominar completamente, vai te manipular. Quer dizer, então eu acho que é mais honesto o indivíduo que fala, não, daqui você não passa. Ó, o nosso regime é esse, o seu é esse, o seu não vai ultrapassar o meu, e o meu não vai ultrapassar o seu. Respeito é a base de tudo, pessoal. É o respeito. Quando você impõe a sua democracia aos demais, é um processo de manipulação, né? Não vai dar certo. É melhor você tecer o limite, né?
Como fez, por exemplo, a Rússia. Ela falou, não, o limite é aqui, ó. Eu não quero a OTAN na Ucrânia, eu não quero armas nucleares na Ucrânia. Se tiver, eu vou invadir. Quer dizer, o limite foi dado, foi claro. Quer dizer, então, nesse ponto, eu não vou dizer que eu sou a favor da guerra, que eu sou a favor da guerra. Não, eu sou a favor de que a Rússia ela deixou claro a posição dela. Né? Ela não quer guerra colorida ali dentro da Rússia, como está acontecendo lá em Bangladesh, né? Está vendo uma guerra colorida terrível lá em Bangladesh. Talvez eu fale sobre Bangladesh hoje, né? Mas deixa eu terminar aqui esta parte dedicada à liberdade e democracia, né? Tome, por exemplo, veja, é uma questão complexa, hein? Tome, por exemplo, as opiniões que as pessoas colocam aí nos jornais, nas redes, nos comentários, nos canais, em artigos, ou mesmo dentro de casa, num jantar, num almoço, numa conversa na família, em torno da mesa do jantar, ou você, se você mora em apartamento, você desce, você troca uma ideia com o porteiro, os amigos estão lá na calçada, as pessoas expressam suas opiniões no bar, na rua, né? O que as pessoas estão dizendo aí sobre a eleição presidencial da Venezuela? Né? O que eles estão dizendo? As pessoas muitas vezes estão se posicionando de uma maneira radical, de uma maneira assim, é tudo ou nada, é o bem contra o mal, é uma coisa maniqueísta. Veja, conheço poucas pessoas que têm um grande conhecimento aí da sociedade venezuelana, que conhecem a Venezuela, que têm um conhecimento direto da história da Venezuela, da política da Venezuela. Quer dizer, eu vou depender muitas vezes do testemunho de outros canais, de pessoas que conhecem mais a fundo aquele assunto, ou já leram vários livros sobre a formação do mundo hispano-americano, né, sul-americano, que estudaram aí a história do Simão Bolívar, do José Martí, como que começou a Venezuela, que grupos estiveram ali no começo, quem é sua classe dominante. Então, para você ter uma opinião, você precisa se munir de informações, de observações, de análises, de escritos, de observadores, ou seja, de outras pessoas. Claro, existem aqueles em que eu confio mais, por exemplo, que conhecem aquilo. Por exemplo, o Alfredo Jalife, ele conhece, ele já viajou várias vezes para a Venezuela. É um indivíduo que tem uma atividade intelectual de alto nível, né? Por exemplo, eu gosto de ler os artigos do David Goldman, lá do Asia Times, o Alastair Crooke, né, que dá entrevistas para o Dia de Napolitano, o Scott Ritter, Mearsheimer, o Daniel Stulin, por exemplo, que eu tenho em alta conta em alguns assuntos. Ele fez críticas contundentes à organização interna do governo da Venezuela, a qual ele conhece por dentro, né? Mas veja, ao mesmo tempo que ele critica o atual governo, ele tem um grande respeito pelo governo do Hugo Chávez, né? Então você vê, tudo tem sua modulação, tudo tem suas proporções, né? As chances de vitória Agora vamos analisar um pouquinho a questão da vitória aí do Nicolás Maduro. Veja, as chances de vitória do Maduro ter sido legítima, na minha opinião, no mínimo ela é superior às chances de que a grande mídia e a pressão dos Estados Unidos são legítimas, são verdadeiras. Quer dizer, eu acho mais provável ele ter vencido a eleição do que a grande mídia, os Estados Unidos, o González, a Corina serem vitoriosos aí nesta contenda. Agora, veja, o ponto nem é esse, se ele ganhou ou não ganhou. O ponto é o seguinte, os venezuelanos são os responsáveis pela determinação do seu destino. Você não pode impor uma democracia, que é uma falsa democracia, à Venezuela. Você não pode fazer isso. Importante é o que fazem os venezuelanos em sua política interna, nacional. Ou em termos mais claros, eu vou preferir uma Venezuela que se posicione claramente a favor do mundo multipolar, né? Porque, vamos dizer, é um desejo, é um sentimento, ou é aquilo para o qual eu torço. Tudo bem, eu posso torcer para que o mundo futuro seja multipolar, mas eu não vou distorcer os fatos ou os acontecimentos para agradar aí o meu desejo, né? Sendo um canal aqui de livre expressão, livre comunicação e que está em busca dos fatos, da verdade e de uma análise idônea e imparcial, eu não posso torcer os acontecimentos para que o mundo multipolar aconteça antes porque eu gostaria que acontecesse. Não. Se não acontecer nunca, paciência, né? Nós temos de analisar as coisas conforme elas são. E as pessoas emitem opiniões, sim, e toda opinião tem uma carga política. Toda opinião tem uma carga política, que não é de esquerda ou de direita, não é uma carga política calcada naquilo que se entende por política, ou seja, para onde o poder vai,
para onde as coisas vão, por quem os sinos dobram, qual é a tendência das coisas, né? Por exemplo, eu disse que eu acho que o Maduro é firme, ele não vai cair, né? Mas veja, por que eu vou preferir que ele não caia? Porque eu prefiro uma Venezuela com um governante que está a favor da redistribuição do poder mundial, né? Que está a favor de um maior protagonismo dos países do sul global, que está a favor da periferia, né? Que está solidário aí ao povo, aí, à criação do Estado palestino, inclusive, né? Que haja um acordo de paz na Ucrânia e que não exclua a Rússia do contexto, por exemplo, de umas Olimpíadas, né? Ou seja, uma Venezuela não submetida aos ditames arbitrários, imperiais, né, coloniais norte-americanos, né? Que o presidente aí dos Estados Unidos é um cara que foi escolhido lá na Casa Branca em Washington por um deep state lá dos Estados Unidos. Quer dizer, eu gostaria que esse indivíduo, esse deep state aí, fosse duramente questionado, que é justamente o que está acontecendo lá na Venezuela. Alguém que tem poder de peitar o deep state dos Estados Unidos. Eu admiro isso, né? Outras pessoas podem achar que os Estados Unidos, veja aí, então você tem o problema da lacração e da divisão ideológica do que as pessoas acham, né? Algumas pessoas podem achar que os Estados Unidos têm de se meter na política interna da Venezuela. Veja, eu não acredito que ele tenha esse direito. Como ele não tinha o direito de arrasar o Iraque com as mentiras de armas de destruição em massa lá naquela época. Sendo que exatamente da mesma forma que com a Venezuela, né, o que eles queriam era meter a mão grande no petróleo iraquiano sem precisar pagar por ele, né? Então, como é que uma intervenção estrangeira e do imperialismo é melhor do que os defeitos ou os vícios locais que a Venezuela pode ter? Todo mundo tem vício, tem defeito, sabe? Nós não estamos no paraíso, no Éden. Os Estados Unidos não têm moral para querer impor a sua democracia. Essa democracia que ele quer impor é interesseira, e é puramente interesseira. É por causa do petróleo. A Venezuela era um rancho, uma hacienda, uma fazenda da família Rockefeller, né? Lá na primeira metade do século XX. Essas pessoas estão inconsoláveis, pessoas de alto poder, com poder de fogo tremendo, que estão lá no Deep State. Eles não aceitam perder aquilo lá. Primeiro para o Chaves, né? E agora na continuidade para o Maduro, né? Então, eles invadem o Iraque e nós vamos... Será que eles vão invadir a Venezuela? Eu acho que não, né? Então, hoje muitos povos detestam aí os Estados Unidos. Muitos povos, né? Se 500 mil iraquianos mortos lá não conta, os iraquianos detestam os estadunidenses, né? Então a pergunta é, por que eles estão preocupados com a democracia venezuelana? Ora, querem o seu petróleo, essa é a realidade, é o fato do mundo real. Os Estados Unidos não se preocupam, na verdade, com a tua democracia, né? Em você ser bonzinho, né? Ele quer que você seja bonzinho, que você adira aí à sua democracia, né? Se você não... Veja só, vou explicar. Os Estados Unidos nunca se preocupa com a tua democracia, do fato de você ser uma pessoa boazinha, dócil, que ele possa facilmente lesar e roubar se você não tem recursos energéticos ou minerais, né? Se você não tem recursos energéticos ou minerais, ele não vai nem olhar para você, ele não vai nem querer saber da sua existência. Agora, se você tem recursos energéticos e minerais, a situação é outra. Ele vai se preocupar com a tua democracia. Ele vai querer que você seja muito bonzinho, né? De preferência que você seja aí um passapano, né? Um admirador do Sil, né? Do Rambo, do Conan, não, né? Do Rock, o lutador, né? Veja, e é dois pesos, duas medidas. Você pode ser tremendamente tirânico, o quanto quiser, por exemplo, com a tua própria população, como faz, por exemplo, a Arábia Saudita, se você der de mão beijada o que eles querem. E o Maduro não dá de mão beijada, né? Então ele se tornou um inimigo aí então por isso que eles querem o Guaidó 2, né? Bom, há dois fatores que contribuem aí um excesso de preocupação com a Venezuela. O primeiro é a avassaladora influência da grande mídia. Veja, a grande mídia é algo hipnótico, é subliminar, é psicológico, é emocional,
né? São os meios de comunicação aí da grande mídia, dos grandes jornais, né? São opinadores, são comentaristas, né? Então o que eles dizem? Chegou a hora de denunciar a fraude, chegou a hora de denunciar a ditadura, e dizem isso com uma imensa soberba, com um ar de superioridade, com uma forte dose de ironia. Na verdade, é uma lacração. A grande mentira da grande mídia não passa de uma lacração, né? Todos os indivíduos formados na grande mídia e que se informam pela grande mídia e na opinião corrente vão obedecer automaticamente certos slogans e certos lugares comuns. Todo mundo, ou quase todo mundo, defende aí um mínimo de cuidado e de respeito a qualquer um. Mas quando você desqualifica totalmente o outro, dentro da mentalidade maniqueísta, messiânica, milenarista, aí você cai na polarização, né, no bem contra o mal. Né? E as pessoas, então, elas se sentem compelidas a se condoerem com os venezuelanos, né, com a crise. Né? Então a pessoa não entende, ou não quer entender, ou não sabe que 99% de seus problemas vieram de sanções, de bloqueios, da opressão dos Estados Unidos e do Reino Unido, dos golpes e do uso da mídia para demonizar o país por causa de seu petróleo. O seu ouro foi confiscado, está trancado lá em Londres. Né? Daí nós vemos pessoas que estão preocupadas com o povo venezuelano. Né? E essas mesmas pessoas são completamente indiferentes ao massacre horrível que os Estados Unidos e Israel fazem contra o povo palestino em Gaza. Veja, é preciso saber quem engana e rouba os povos. Né? Bom, pessoal, eu falei aí também sobre a guerra lá no Líbano, né? Mas já estamos com 26 minutos, né? E eu iria analisar, então, a questão do Lula aí solicitar que os brasileiros deixem o Líbano. Veja, a perspectiva horripilante aí de uma guerra iminente, né, deve assustar qualquer um que tenha uma visão clara do mundo, né? Somente um grande bem pode combater ou contrabalançar o mal inerente à situação atual. Né? Penso que eu vou deixar isso para o vídeo de amanhã. O nosso vídeo hoje está com 27 minutos. Eu citei algumas das nossas fontes aí no início do vídeo. Fiz uma análise aí sobre a liberdade, a democracia, a grande mídia e usando aí a manipulação midiática em torno da eleição lá na Venezuela. O assunto também Bangladesh, que está sofrendo uma revolução colorida, intensa, né? lá em Bangladesh, né? Também é um assunto que eu vou deixar para o próximo ou para os próximos vídeos. Então tem muitos assuntos acumulados aí e os assuntos são muito densos, né? E muito intensos. Então hoje já vamos ficando por aqui, né? Eu agradeço aí a sua atenção à nossa mídia, à nossa pesquisa. Todos os textos estão no blog Helder Araújo, Helder com acento, Araújo com acento. Na descrição do vídeo você tem o número, você tem a descrição dos temas que foram abordados durante o vídeo e também você tem, quem quiser ajudar diretamente o canal, tem o Pix aí, que é CPF ou o e-mail. Né? Você também pode ajudar o canal tornando-se membro do canal ou fazendo aí um sticker, aí um super sticker, conforme o sistema de monetização do YouTube. Verifique se você está seguindo o canal, pessoal. Traga um seguidor para o canal. O canal está se disseminando aí para países de fala portuguesa em todo o mundo. Inclusive temos seguidores até mesmo na Rússia. Tem brasileiros aí no mundo todo. Enviem o link para seus conhecidos, seus amigos no exterior. Né? Vamos divulgar a mídia alternativa brasileira de análise política, geopolítica, atualidades, cultura a todos os países de fala portuguesa. E depois, quem sabe, futuramente a gente também faça uma legenda em inglês ou traduza para o inglês também, para ter maior veiculação, maior disseminação. O canal advoga pela paz, pelo entendimento, pela harmonia entre povos e civilizações. Nós sabemos que a paz absoluta não existe neste mundo. Então nós advogamos aí por uma paz relativa, onde você tenha uma consciência dos limites,
entre culturas, entre povos, entre civilizações. Já a própria delimitação geográfica, as fronteiras entre os países, já é mesmo um sintoma de que existem limites. E esses limites devem ser respeitados na medida do possível. Então, sou contra a guerra que Israel perpetra lá em Gaza. Eu acho que eles não têm o direito de invadir e de se expandir desta forma. Aí você também poderá dizer, você também é contra a guerra na Ucrânia? Veja, eu sou contra a guerra da Ucrânia. Eu acho que já há elementos mais do que suficientes para se estabelecer a paz. O Celso Amorim, né, que é um indivíduo que eu aprecio bastante, ele acabou de dizer que não vai haver paz na Ucrânia enquanto o Zelensky der as cartas na Ucrânia, pois que ele é um elemento radical que não busca nenhum entendimento ou compreensão da situação. A paz não pode ser feita entre pessoas radicalizadas, né? Há que se haver um mínimo de bom senso, né, e de visão de futuro para que haja a paz. Destruir é mais fácil do que construir. Pessoal, muito obrigado a todos por sua presença. Canal aqui de livre expressão e comunicação, mídia independente e alternativa. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.